Imagine uma empresa de segurança digital enfrentando um desafio urgente: validar a identidade dos usuários de forma rápida e eficiente sem comprometer a segurança. Cada minuto conta. A equipe precisa de uma solução inovadora e prática. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode automatizar todo esse processo de validação de identidade de forma simples, eficiente e criar isso totalmente sem código. Eu vou utilizar a plataforma low-code Cronep para criar um aplicativo onde o administrador solicita a validação de identidade e os usuários, através do app no celular, podem enviar uma selfie ou uma foto do documento. Então, fica comigo aqui e veja como é que você pode implementar usando uma tecnologia como essa dentro da sua empresa de forma rápida e fácil. Fala pessoal, é o Andrade aqui na área. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Se inscreve nesse canal se você não tiver inscrito, dê o seu like, participe nos comentários aqui embaixo, que eles são bem importantes. Colabora aí, quero ver você falando aqui comigo, tá bom? Escreve assim: eu tô vivo, já que é a validação de vida, né? Eu tô vivo, coloca aqui embaixo, tá? O vídeo vai ser bem mão na massa, porque eu vou construir algumas coisas aqui, né? E então a gente precisa ir pro computador. Vamos lá. Como eu falei, a gente vai utilizar a plataforma Cronep. Eu vou deixar o link na descrição para você poder acessar, criar uma conta para você começar a testar e aprender a Cronep. E lembrando, a Cronep, ela nicha, né, vamos dizer assim, ela tem um nicho dela muito para médias empresas, grandes empresas. Então, para você poder entender, cada plataforma busca atender um tipo de cliente, e o tipo de cliente que a Cronep busca atender são empresas médias e grandes, né? Então, só para você poder ter isso na sua mente aí quando você for adotar uma tecnologia. Vamos lá, eu já estou na Cronep, já estou logado na minha conta, né? E vou, a partir daí, eu vou criar um projetinho. Então eu vou clicar aqui em novo projeto e aqui eu vou selecionar um tipo de projeto mobile e web. Justamente por quê? Porque eu vou criar dentro desse projeto a visão do administrador e também o aplicativo para celular para os usuários da empresa, tá? Então vamos lá, vou chamar isso aqui de app valida identidade, tá? Eu nunca fiz esse teste, pode ser separado? Vamos ver, acho que pode, hein? Pode, eu tenho essa maneira de escrever tudo junto, né? Enfim. Vou selecionar esse template, vou clicar em avançar e aqui eu vou deixar do jeito que está, tá bom? Vou clicar em avançar novamente. Aqui é um lugar para a gente escolher um tema. Eu vou escolher o tema Fuse. Eu gosto bastante desse tema aqui. Lógico que eu seleciono o tema Fuse, mas pode ser totalmente customizável, tá? Então, isso é o de menos nesse momento, na verdade. Beleza, o projeto está criado. Agora a gente vai começar estruturando, né? Criando a parte do modelo de dados. Então, a gente vai vir aqui em diagrama, abrir aqui o diagrama app e aqui eu vou criar uma classe, vou pegar uma classe e vou puxar para cá. E detalhe, eu vou fazer um modelo de aplicação aqui muito simplificada, porque eu quero te mostrar principalmente a essência do que você precisaria fazer para resolver um problema como esse. Depois você pode incrementar coisas, né? Colocar mais complexidade, tá? Então, nesse caso, eu só vou precisar de uma tabelinha, né? Caberia mais algumas tabelas se a gente fosse pensar numa coisa maior, tá? Eu vou clicar 2 vezes e aí eu vou editar essa minha tabela. Eu vou chamar isso essa tabela de validação e vou adicionar campos aqui. O primeiro campo é o ID, ele é uma chave primária e eu vou precisar dele. O segundo campo vai ser data de solicitação. Vai ser a data de solicitação. Quando que foi solicitado essa validação, né? Aqui eu vou ter que me atentar se está com data e hora. Eu vou dizer que não permite nulo. E eu vou vir aqui em editar para definir que essa data de solicitação vai ter um valor padrão. Então, toda vez que um novo registro for acrescentado, já preenche um valor que, no caso, é a data atual, tá? Vou salvar. E vamos adicionar mais campos. Eu vou adicionar mais um campo aqui que eu vou chamar de tipo, né? Qual é o tipo da validação? Aqui eu vou deixar como um texto, então a pessoa escreve esse tipo, né, da validação. Vou dizer que também não permite nulo. Vou adicionar um outro que vai ser o status. Esse status eu vou colocar como um inteiro.
Que aí vai ser assim, status se for 1 é tal coisa, se for 2 é outra coisa, entendeu? Então eu vou colocar como status. E aí também não vai permitir nulo aqui, tá? Eu também poderia definir aqui um valor padrão para esse status. O valor padrão vai ser 0, né? Então vai começar com 0. Se for 0 é pendente, né? Tipo isso, né? Então é isso. Beleza. Status, tipo, o que mais? Eu vou precisar, pensando agora já na validação, né? Por que é uma validação? É tipo assim, você precisa mandar uma selfie do teu rosto, uma foto do teu documento, né? Então eu vou criar aqui uma imagem, tá? E aí eu vou usar, no meu caso aqui, né, o tipo como imagem no banco, né? O ideal depois fazer com uma imagem na cloud, tá? Mas eu vou usar uma imagem no banco, tá bom? Beleza, esse cara permite nulo, eu vou adicionar mais um campo que vai ser o data de envio, tá? Data de quando foi enviado. Não, nem vou colocar esse aqui, tá? Mas poderia ter. Vou deixar mais simplificado ainda. Então só vai ter a imagem, quando a pessoa mandou. Beleza. Além desse aqui, deixa eu salvar. Salvar todos. Eu quero que volte para cá mesmo, porque na validação eu quero fazer uma referência. Então a validação vai ser por usuário do sistema, né? Então eu vou vir aqui, em class não, desculpa, aqui, relacionamento, vou pegar esse relacionamento 1 para N, vou clicar nele, aí eu vou clicar na tabela usuário e depois eu vou clicar na tabela validação. Com isso, ele fez um relacionamento. Repara que aqui ele trouxe um campo user, tá? Eu vou até clicar 2 vezes para a gente ver, ele criou aqui um campo user. E esse campo user, eu vou dizer que esse campo user também não pode permitir nulo. Tem que sempre ter um usuário vinculado a essa validação. Vou salvar e pronto, tá? Legal, então salvo aqui o modelo de novo, salvo tudo. E eu criei o que eu precisava de modelo, né? De novo, eu estou simplificando, enxugando para deixar menos complexo, tá? Para você que tá começando, beleza? Depois de eu ter criado a tabela, eu vou vir aqui e vou gerar a camada de persistência. Então esse é um passo que a gente tem que fazer, gerar a camada de persistência. Clica aqui em gerar, ele gerou a camada. E agora vamos partir para a construção das telas, né? Então eu vou começar por uma tela aqui, a tela do administrador, né? Que vai fazer a solicitação, tá? Então eu vou usar o automático aqui, Então eu vou clicar em cima dessa tabela e vou falar criar a visão para a entidade, tá? Eu vou usar essa telinha aqui. Criei essa telinha, quando eu clico ali, aparece essa nova telinha para eu poder dizer que tipo de template eu quero selecionar, que eu quero criar. Aí eu vou dizer que eu quero um formulário CRUD web. Vou clicar em avançar. Essa segunda etapa aqui é para a gente escolher quais os campos que vão aparecer no grid. Então eu quero que apareça a data de solicitação. Eu até vou subir ela aqui, clicando assim, eu vou deixar ela em primeiro lugar. O tipo, o status e o usuário, tá? Então eu vou colocar essas 4 informações aqui. Vou avançar e a próxima tela é a tela onde vai ter o formulário. Nessa tela de formulário, o que a gente precisa? Data da solicitação. Na verdade, nem precisa, porque vai ser automático, então eu vou tirar. Tipo, status, imagem, claro que não, e usuário. Por que não a imagem? Porque quem preenche a imagem é o usuário, lá quando ele tiver que fazer a foto, né, do documento ou dele mesmo, né? Tudo bem? Então, quando o administrador estiver cadastrando, ele vai dizer qual o tipo, qual o status e qual o usuário que ele quer pedir o negócio, né? E vou clicar em finalizar. Ele vai gerar minha tela e aí a gente vai acessar essa tela através de interface, formulário, web, logado. E tá aqui a minha tela validação. A gente já vai vir mexer um pouco mais nela, tá? A gente vai vir mexer um pouco mais nela, tá bom? Legal. Eu vou fazer um link, vou colocar essa tela no menu principal, então eu vou clicar aqui em Home. E aí na Home aqui, aparece o menu. Então eu vou pegar a tela validação, eu vou clicar em arrastar e soltar aqui bem dentro do menu. Vai aparecer essa janelinha, eu venho em formulário e clico em mais para adicionar um novo item nesse menu. E aí aqui eu posso customizar, se eu quiser, trocar nome, adicionar um ícone. Então eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos
E vou adicionar um ícone qualquer, tá? Qualquer coisa, vou colocar esse aqui, ó, V, tipo, Vitória, tá? Cliquei em OK, tem lá meu menu de validação. Eu vou clicar em salvar todos e vou rodar a aplicação para a gente fazer um teste preliminar agora, tá? Enquanto ele está compilando aí, aproveita para dar o like nesse vídeo e já ir comentando também. Ele fez o deploy da aplicação, a gente vai clicar aqui para testar essa nossa aplicação. O lado, a versão do administrador, vamos chamar assim, né? E vou preencher os dados aqui, ó, admin, que é a senha padrão, né, do administrador, perfeito? Vou vir aqui, ó, no menu validação, ó lá, o menu validação abriu. Se eu clicar em adicionar, vai aparecer aqui os campos, né? Então, por exemplo, tipo, eu quero que tire uma foto do RG, por exemplo. O status, ele está começando como 0 aqui, né? O ideal como ele está começando como 0, eu nem precisaria exibi-lo aqui, né? Depois a gente pode tirar, tá? Só deixar tipo e o usuário. E aí aqui vão aparecer os usuários, tá? Como nesse momento eu só tenho o próprio administrador cadastrado, né? Se eu quiser cadastrar novos usuários, tem um menu aqui já pronto para poder fazer isso, tá? E aí pensando numa empresa que vão ter vários usuários, né? Então você vai poder selecionar e fazer uma busca aqui, inclusive, se tiver muita gente na empresa, tá? Eu vou selecionar o próprio administrador e vou clicar em salvar, só para a gente poder ver, ó lá. Então, no gridzinho apareceu a data da solicitação, né? Tá aparecendo aqui. Hoje, o tipo, na foto no RG, o status está aparecendo em número, depois a gente pode ver uma forma de deixar isso bonitinho, então, quando for 0 é pendente, quando for 1 é porque o usuário mandou, né, já mandou a sua foto, a sua imagem, e aí está esperando a aprovação. 2, sei lá, aprovado, 3, rejeitado. A gente pode fazer isso ficar bonitinho depois, tá? Mas só para você entender como é que tá até aqui. Tudo bem? Beleza? Beleza. Vamos fazer já isso daqui? Vamos fazer os dois ajustes primeiro. Vamos lá no validação. Aqui no validação, eu vou vir aqui, ó, no formulário e eu vou tirar o status. Não precisa mostrar o status aqui, tá? Não tem necessidade, só o tipo e o usuário, beleza? Aqui, como é que eu poderia fazer com que o status aparecesse de forma bonita, né? Para a gente fazer isso, deixa eu salvar aqui, eu vou criar uma lógica. Então, venho aqui em lógica, vou criar uma lógica do servidor, ó, e vou criar um bloco de programação vazio, tá? Vou chamar esse bloco de status e o nome da função obter nome, tá? Relacionado ao status, né? Vou finalizar aqui e aí a gente vai para a parte da lógica aqui dentro dos blocos, né? Então, ó, obter nome. Eu vou colocar aqui, ó, clicando nessa opção, eu crio um parâmetro de entrada para essa função que eu estou criando. E esse parâmetro vai ser o status, tá? O código do status, né? Beleza? Então, o que eu receber aqui, eu tomo uma decisão e aí eu devolvo alguma coisa. E aí eu vou fazer uma condicional aqui, beleza? Legal. Vou criar uma variável chamada status nome dessa minha variável. E vou colocar essa minha variável aqui, tá? Por enquanto, para eu não perder, né? Agora eu vou vir aqui em lógica, ó, lógica, e vou pegar esse cara aqui, ó, se faça alguma coisa, tá vendo? Deixa eu colocar ele aqui em primeiro lugar, e esse cara eu vou colocar ele aqui dentro, tá? Então, o se faça alguma coisa, ele vai fazer uma condição, né? Então eu vou lá em lógica, ele está esperando uma condição aqui. Eu vou pegar esse outro elemento aqui, ó, que é um comparador, né? Um operador, né? Um operador de comparação. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou comparar o status que eu estou recebendo ali, ó, né? O status que está recebendo no parâmetro, eu vou comparar com o número. Então, se for 0, se o status for igual a 0, o que a gente vai fazer? Aí eu vou colocar um texto aqui, ó, na variável status nome, que eu vou dizer o seguinte, tá? Então, eu defini a variável status nome com um valor pendente. Agora, eu preciso olhar outros, né? Então, se o status for igual a 1, se o status for igual a 2, eu preciso fazer isso daqui também. E aí, para isso, eu vou vir nesse joguinho, nesse coisinha aqui, ó. Né? Como é que é o nome disso? Engrenagemzinha, aí eu clico nela. E aí eu tenho aqui um senão, ó. Então, eu posso adicionar um senão, tá? Para fazer uma outra condição. Aí eu vou até copiar aqui, ó. Ctrl+C,
Ctrl V e vou ligar aqui minha pecinha. Se o status for igual a 1, aí eu vou pegar esse cara e vou copiar e colar e vou dizer que o valor da variável vai ser para aprovar. Ou seja, é o momento que o usuário mandou a imagem. Então, muda o status, né? Vai ser o momento que vai mudar o status. Mas eu preciso fazer mais uma validação. Então, eu vou pegar aqui mais um senão. Se não se, né? Então, se não, faça mais... Se não, aí tem mais uma condição, né? Quando esse se não se. Eu acho um pouco confuso usar esse se não. Eu prefiro if, né? Enfim. Mas no final das contas, significa a mesma coisa. Eu vou copiar aqui a mesma estruturinha. E aí o status agora, se for igual a 2, eu vou dizer que está aprovado. Tudo bem? Mas eu preciso ter também um status se for reprovado. Então eu vou vir aqui de novo e vou usar só o senão agora. Ó, senão. O senão não vai ter a condição de novo, né? E aí eu só vou colocar um valor na variável. Ó. Então, se não for nem 0, nem 1, nem 2, eu vou dizer que está reprovado. Tá bom? Aí, para isso aqui funcionar, a gente precisa pegar a variável status nome e colocar na saída. Esse nozinho aqui, esse encaixezinho é para saída dessa função. Então, eu vou pegar a variável aqui, ó, status nome, e vou colocar ela aqui. Então, ele vai retornar isso para quem chamou, tá? Legal, salvei. Aí, agora, eu vou ter que customizar a minha tela, o meu grid. Mas, para eu fazer isso, todo elemento de tela na Cronap, ele é baseado numa fonte de dados. E a fonte de dados que é criado quando a gente usa o CRUD automático, ele está pegando diretamente a entidade, né? A tabela no banco. E para a gente poder customizar, a gente precisa criar uma fonte de dados customizada, tá? E aí, para a gente fazer isso, ó, vem aqui em dados, ó, dados, fonte de dados, eu vou criar uma nova fonte de dados, que eu vou chamar de, aqui, ó, obter validação, tá? Validação. Ou seja, vai ser uma fonte para eu poder customizar, que vai retornar todas as validações do mesmo jeito. Aqui, eu tenho que selecionar a entidade, então eu venho aqui, ó, e vou dizer qual entidade, qual tabela ele vai consultar. Vou procurar aqui a tabela validação, seleciono ela, tá vendo que tem uma consulta aqui. Eu vou vir aqui em campos, ó, e aí aqui já apareceram os campos, né, disponíveis nessa consulta. E eu posso aqui adicionar o que a gente chama de campos calculados. E aí vocês vão entender agora. Então aqui no campo calculado eu vou criar um novo campo chamado status underline nome. E vou vir em mais. O que esse status nome vai fazer? Ele vai executar um bloco de programação. Então eu vou vir aqui, ó, selecionar um bloco e vou buscar aquele bloco que a gente acabou de criar, ó, status obter nome. Lembra? Clico em selecionar. Esse status, esse bloco, ele está esperando um parâmetro de entrada que é o status, então eu vou usar aqui, ó, o data ponto e o nome do campo que eu vou passar. O data é o tipo de dado que ele tem, que a tabela tem, né? Então eu vou dizer data.status, que é o nome da coluna que a gente criou lá. Então ele vai passar o número do status para o bloco. E aí ele vai fazer a mágica acontecer, tá bom? Vamos salvar. E aí vamos voltar na tela, agora na tela validação, porque a gente vai trocar a fonte de dados aqui, ó. Então aqui na fonte de dados a gente vai clicar em 3 pontinhos aqui em configurações. E agora a gente vai procurar aquela fonte de dados. Vou até pesquisar aqui, ó, obter. Ó, repara que apareceu aqui, ó, obter validação aqui, né? Vou selecionar ela. Pronto, troquei agora a fonte de dados. Aí agora eu vou vir na grade, aqui embaixo, dar um duplo clique. E aqui nas opções de coluna, ó, coluna, eu consigo adicionar as colunas que tem na fonte de dados. Eu vou fazer até o seguinte, ó. Eu vou clicar nesse obter todas as colunas da fonte de dados, ó. Vão aparecer todas. E aí eu vou deixar só as que eu quero. Eu vou remover, ó. Removo essa, não quero a imagem,
não quero o usuário, não quero esse, mas eu quero o status nome, tá? Inclusive eu vou puxar ele para cima, onde estava o outro status. E esse status aqui anterior eu vou apagar, ó, tá? Aqui, ó, o cabeçalho está como status nome, eu vou tirar o nome, né, do cabeçalho, eu vou deixar só status e vou clicar em OK. Prontinho. Vamos salvar tudo aqui e vamos lá atualizar essa página aqui agora, ó. Atualiza, ó lá, já aconteceu, ó lá, pendente. Legal, né? Ou seja, agora vai aparecer o status que tá aquela validação que foi pedida. Eu escrevi errado, né? Validaco. Eu escrevi o nome da página errado, o nome da... Enfim, agora já foi. Provavelmente da tabela, né? Validaco. Tá tudo certo, agora eu percebi. Bom, agora que a gente terminou a parte do administrador, a gente vai fazer o app do usuário, né? Para o usuário ter essa opção de fazer a validação. Eu vou vir aqui de novo na Cronap, eu vou lá no diagrama, tá? Eu vou usar de novo um acelerador aqui, ó. Então, no diagrama, eu vou clicar com o botão direito e vou criar visão para a entidade, tá? Só que agora eu vou procurar aqui uma opção de formulário de pesquisa mobile, tá? E vai ser em cima dessa tabela aqui. Então, eu vou clicar em avançar. E aqui eu vou dizer o que eu quero mostrar. Então, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o tipo no grid e eu quero mostrar a data de solicitação. Mas a data de solicitação... Não, vou deixar assim mesmo, nessa ordem. Tipo e data de solicitação. Vou clicar em finalizar. Então, ele gerou uma página, né, mobile para mim, ó. Então, aqui, ó. Vamos lá, mobile, logado, ó, apareceu aqui. Eu vou colocar essa página aqui, ó, dentro do menu. Então, eu abri o menu ali e vou arrastar para cá. Formulário. Vou criar aqui, ó, mais. Vou colocar um ícone para padronizar ali, né? Vou pegar aqui um ícone. Aqui, ó, vou pegar essa daqui. Legal, vamos clicar em OK. Eu vou customizar. Eu vou pegar esse valida aqui e vou puxar ele lá para cima aqui, ó, só para ficar em segundo lugar ali, ó, tá bom? Vamos salvar. E aí com isso, vamos ver o que tem nessa página valida.search. Ela tem um data source e tem um grid, né? Um grid não, uma lista. Essa lista, ó, a gente consegue ver as colunas que ela tem. Então, tipo e data de solicitação. Beleza, se quisesse customizar, fazer alguma outra coisa, você poderia também. Vou cancelar. E com isso, só da gente salvar, a gente consegue vir aqui, ó, e executar no navegador mobile. Então, ele vai executar a versão mobile, né? Vai pedir para autenticar, admin, que no caso eu só estou com ele cadastrado, né, como usuário, mas depois você vai ter os usuários da empresa cadastrados. Cheguei aqui na página inicial, vou lá no menu Valida Search. Olha lá, apareceu já aqui a foto e pedindo a foto do RG e aqui a data. O que eu vou fazer? Quando eu clicar aqui, eu quero mandar para uma página onde vai ter a opção do usuário mandar essa foto, tá? Então vamos fazer isso agora. Vamos criar uma outra página, interface, logado, vamos criar uma página. Vai ser uma página com cabeçalho, tá? Com cabeçalho, vou clicar em avançar. E eu vou chamar essa página de validar. Estou sem criatividade, vai se chamar validar, tá? Página sendo criada, eu vou mexer no título aqui, então eu vou chamar esse título de validar, certo? E aí eu vou colocar aqui um campo para a gente poder aparecer a imagem e depois fazer a submissão através do botão, tá? Beleza? Então, para a gente fazer isso daqui, para a gente fazer essa funcionalidade, eu vou utilizar aqui, ó, o seguinte, eu vou criar uma fonte de dados. Então, eu vou pegar aqui, vou puxar uma fonte de dados para cá, tá? E aqui eu vou selecionar a entidade que eu quero trabalhar. Não é a validação, validaco, né? Eu vou selecionar a entidade que vai alimentar essa fonte de dados aqui, tá bom? Então, essa vai ser a entidade. Agora, eu vou mostrar alguma coisa aqui. Eu vou mostrar, por exemplo, o título. Então, eu vou pegar aqui, eu tenho um componente chamado título, né? Título aqui, ó. Vou pegar um componente chamado título. E nesse carinha aqui, eu vou, ao invés de eu mostrar um título fixo, eu vou pegar um campo de tela,
lá na fonte de dados, eu vou pegar o nome do tipo, tá? Só que aí, o que que a gente tem que fazer? A fonte de dados, ela está fazendo uma consulta em todas as fontes de dados, né? Todas as fontes de dados, todas as validações. E a gente tem que fazer somente pela validação que foi clicada. Lembra? Quando eu clicar aqui nessa opção, eu vou chamar aquela página. Então, eu tenho que passar o identificador dessa validação para a página. Para eu fazer isso, eu tenho que definir aqui na página, ó, eu cliquei com o botão direito, propriedades da página, eu tenho que definir na página que vai ter um parâmetro de tela. Então, eu vou clicar aqui e vou criar um parâmetro que vai ser o ID, tá? Vou clicar em OK. Eu não vou colocar valor nenhum, não vai ter nenhum valor padrão, deixa ele assim mesmo e eu vou clicar em OK, tá? O ID que ele receber, eu vou usar aqui na nossa fonte de dados, ó. Eu vou vir aqui na fonte de dados, seleciono a fonte de dados, eu vou colocar aqui um filtro e parâmetro, ó. Clica aqui e eu vou colocar uma condição. Qual que vai ser a condição? Vou adicionar aqui, ó, regra. A condição vai ser o quê? O ID da validação tem que ser igual ao params.id, que é o ID que está recebendo nessa página. Então, ele só vai mostrar um, né? E aí, automaticamente, é que só vai mostrar um nome, tá? Vamos salvar. Já vou deixar aqui. E aí, eu vou voltar lá na página de validação.search. Eu vou clicar aqui, ó, na minha lista e eu vou vir em eventos, ó, eventos. E aí eu vou configurar o seguinte, ó, ao clicar, né, num item dessa lista, eu quero fazer alguma coisa. O que que eu quero fazer? Eu quero abrir um novo formulário, então eu vou em formulário, 3 pontinhos, e vou selecionar aquela página lá que é a página validar, ó, validar, tá? Essa página espera um ID. Aí eu tenho que fazer o seguinte aqui, ó, eu tenho que pegar o item validação, ó, validação active.id, que foi exatamente o item que foi clicado, tá? Ele vai passar esse ID para a próxima página. E aí, com isso, ó, a gente já vai conseguir ver algo acontecendo aqui, ó. Vem para cá, atualiza. Quando eu clicar agora nesse item, ele manda para lá e carrega aqui o foto do RG. Aqui agora a gente vai colocar um item para ele submeter a imagem, né? Deixa eu voltar para a página valida search, tá? Então, legal. Vamos lá na página nova, no validar. E agora aqui embaixo a gente vai colocar um outro componente, né? Então, componente de imagem agora, chama-se imagem dinâmica. Vamos puxar ele para cá. Vou colocar ele aqui. E esse componente a gente vai configurar ele da seguinte maneira. Seguinte, vamos lá. Título. Vou colocar aqui. Não vou nem colocar nada. Vou deixar em branco. Não vou colocar título, tá? Legal. Eu tenho que fazer um negócio aqui. Eu tenho que ligar essa imagem, este componente, ao campo da tabela chamado imagem, que está nessa fonte de dados aqui. Então, aqui, ó, na opção valor desse componente, a gente vai trocar e vai procurar aqui, ó, query, que é aquela fonte de dados, eu vou procurar o imagem. Porque assim, ele meio que automaticamente vai usar esse cara para quando salvar, né, para quando eu gravar essa informação, ele mostrar, ele gravar essa informação no banco, né? Então eu ligo esse componente na minha tabela, na minha coluna da tabela, né? Salvando aqui, para fechar eu vou colocar um botão aqui embaixo, tá? Então eu vou vir aqui em controles e vou procurar um botão, tá? Ó, botão. Vou pegar e vou colocar um botão aqui embaixo. Tudo bem? Nesse botão, aí depois você pode fazer o que você quiser aí de melhorias, tá? Eu vou colocar assim, ó, enviar, tá? O que que esse botão tem que fazer? Esse botão tem que salvar a fonte de dados. Ele tem que fazer atualizar a fonte de dados. Para isso, no botão, a gente vai em evento e ao clicar, a gente vai ter que escrever o seguinte, a gente tem que pegar o nome dessa query, ó, nome dessa query aqui, tá? Que é o nome da fonte de dados ali, no caso, né, ó. Eu vou vir aqui, ó, selecionar a fonte de dados, tá? O que eu tava falando aquela hora?
eu tenho que pegar o nome dessa fonte de dados, né? Então, qual que é o nome? Aqui, eu vou até mudar, ó. Ao invés de query, eu vou chamar de fonte de dados validação. E vou até copiar esse nome aqui, tá? Esse é o nome que a gente vai usar lá no botão, tá? Então, ó, o nome tá aqui, da fonte de dados. Eu vou salvar. Aí eu vou vir no botão evento. Ao clicar, o que que eu quero fazer? Eu quero pegar o fonte de dados validação, ponto, post, abre e fecha parênteses, tá? Isso aqui eu sei porque né, é uma coisa que é comum da gente fazer dia a dia quando está trabalhando com o Cronep, tá? Com isso, eu vou salvar a informação, eu vou atualizar a informação, tá? E aí, depois de eu clicar, né, para salvar, eu preciso voltar para a página anterior. Então, na fonte de dados, eu vou pegar um evento chamado após atualizar, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar ele para o formulário, ó, formulário anterior, que é a validação search aqui, tá? Vou clicar em OK e OK. Beleza. Com isso, vamos salvar e vamos ver lá como é que tá ficando. Então, ó, vamos voltar para cá, vou atualizar, quase terminando, tá? Vou clicar aqui, ó, e vim para a página nova. Então, ó, vou vir aqui, tem o meu botãozinho, vou clicar nele, vou tirar minha foto. Ah, lá minha foto. E aí eu tenho o botão enviar. Aqui tá estranho porque a tela tá grande, né? Mas quando a gente usa uma tela tipo... Fazer aqui, ó. Opa, aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma opção aqui para simular um mobile, né? Ó, no mobile fica pequeno, então o botão já tá logo abaixo. Só para você poder entender, tá? Vou voltar aqui. Vou clicar em enviar. Ele vai gravar a informação e voltar para a tela anterior. Mas, ó, tem um detalhe. Se a gente vier aqui e atualizar, ó, a lista, o que que acontece? Ainda está pendente. Então, nesse momento, ele deveria deixar de estar pendente, né? Para a gente poder fazer isso, a gente tem que vir aqui, né, de novo, e fazer mais uma coisa, ó. Quando a fonte de dados, né, antes dela atualizar, a gente vai precisar fazer uma alteraçãozinha, tá? Uma alteraçãozinha. Então, antes de atualizar, a gente faz uma alteração, que é a seguinte, ó. Antes de atualizar aqui, eu vou clicar aqui e vou criar um bloco de programação. Então, antes de atualizar, eu vou criar um bloco no servidor, um bloco vazio, e esse bloco vai se chamar vou deixar executar mesmo. Esse bloco aqui, eu vou vincular esse bloco com o formulário, então eu cliquei ali na engrenagem, venho aqui e digo qual formulário que ele está vinculado, no caso é o formulário validar, né? Validar, tá? Com isso eu vou conseguir facilmente pegar informações do formulário, da página, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar aqui, ó, no nozinho formulário, eu vou procurar um cara que eu não me lembro o nome de cabeça, por isso que eu tô caçando ele aqui. Aqui, ó. Alterar valor do campo. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou pegar esse cara. Esse cara, como eu vinculei ele com o formulário, eu consigo acessar tudo que tem no formulário. Então, ó, a fonte de dados, eu consigo ir lá no status. E aí no status, eu vou vir aqui em matemática, porque ele é inteiro, né? E vou colocar aqui, ó. Qual que era o próximo status do 0? É o 1. Então eu vou mudar ele para o status 1. Bem legal isso aqui, né? Legal. Eu vou sair daqui, vou clicar em salvar. É só isso, tá? Só isso. Vou clicar em OK. E aí agora, olha só, eu vou salvar, vou atualizar, né? E vou vir aqui em atualizar de novo, tá? Então repare, né? Aqui ainda está como pendente, tá? Eu vou lá de novo naquele carinha. Eu vou clicar aqui, a minha imagem vai aparecer aqui, tá? Eu vou vir aqui e vou enviar. Vou até mandar uma imagem nova aqui, ó. Vou apagar essa e vou mandar uma imagem nova. Eu tinha colocado 2 dedos, vou colocar 3 agora, tá? Beleza? E vou clicar em enviar. Olha lá, foi. Aí com isso, ó, quando eu vier aqui agora, tá ali para aprovar. Tá bom?
Ou seja, a gente fez todo o processo. Tem um processo a mais que a gente poderia fazer, mas eu vou deixar esse desafio para você e aí você vai me dizer como é que você resolveu, né? Para o administrador, teria que ter uma opção para ele verificar a imagem, porque se ele clicar aqui, ele não vê a imagem, né? Ele não vê a imagem, então teria que ter uma opção. Seria legal você criar uma tela a mais, né, para ele fazer essa validação. Então abriria a imagem, teria um botão de aprovar ou reprovar, tá? Então eu vou deixar essa lição de casa para você, porque com o que eu te mostrei aqui, você já consegue implementar isso daqui. Mas com isso você já conseguiu criar uma aplicação que faz essa validação, que tem o lado do administrador, o lado do usuário, e depois é só você colocar mais complexidade, coisas que possam deixar essa aplicação de uma forma mais interessante de ser usada, tá? Então, a partir daqui, o céu é o limite e eu quero deixar você com esse desafio, pô. Tente aplicar aquilo que eu te falei ali, que uma coisa que faltaria para deixar mais redondão, né? Para você poder, o administrador poder fazer essa validação. Combinado? Bom, se você ficou com alguma dúvida nesse processo, algo não deu certo, algo você não está conseguindo, vem aqui nos comentários e explica o que está acontecendo para que eu possa te ajudar. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, esse é o momento, dê o seu like nesse vídeo e ajude a compartilhar os vídeos do canal, porque isso também colabora bastante para o nosso crescimento e a manutenção de todo o canal aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, meu muitíssimo obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!